Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo era para ser gravado na quinta-feira, porém, dada, as reviravoltas que surgiram aí com esse caso, a gente vai trazer hoje. Gente, Lucélia Maria da Conceição da Silva, ela estava presa há 6 meses, acusada de envenenar 2 crianças, o Ulisses, de 8 anos, e o João, de 7. Ela foi solta ontem, na segunda-feira, dia 13/1/2025, depois de ficar 6 meses presa. E por que isso veio à tona agora? Vocês lembram do caso do envenenamento do Baião de 2? Pois é. Então, tem tudo a ver com isso, tá? Por isso, inclusive, que o advogado dela conseguiu aí estar ligando um caso ao outro para poder estar pedindo essa liberação dela, tá, gente? Então, vamos só para a vinheta aqui rapidinho, que eu já venho aqui esclarecer para vocês o porquê que ela foi liberada e o que tem um caso a ver com o outro. Gente, vocês vão ficar chocados, com o desfecho desse caso aí, tá? Gente, então vamos lá, vamos entender primeiro o caso da Lucélia Maria da Conceição da Silva. Ela está presa há 6 meses, ela estava presa até ontem há 6 meses, acusada de envenenar 2 crianças, o Ulisses, de 8 anos, e o João, de 7 anos. As crianças começaram a passar mal num determinado dia, e eles foram levados ali, a princípio, para o pronto-socorro da cidade mesmo, de Parnaíba, no Piauí. Só que devido à gravidade, eles foram transferidos para Teresina. Chegando em Teresina, quando eles começaram a fazer os exames, eles detectaram um veneno, daqui a pouco eu vou colocar o nome aqui para vocês, no estômago das crianças, e junto com esse veneno também tinha caju. Então, quando eles foram conversar com a mãe, conversar com a vizinhança, eles identificaram que havia uma vizinha, a Lucélia Maria, que ela tinha problemas com essas crianças por elas pularem o muro para estar comendo caju. Então, toda a desconfiança caiu sobre a Lucélia. A Lucélia, ela tinha assim uma reputação na rua de ser uma pessoa má, sabe? No sentido de ser brava com as crianças que pulavam lá, no sentido de, às vezes, matar animais envenenados, porque estavam incomodando ela e ela envenenar. Então, quer dizer, tinha tudo, para estar jogando aí esse olhar de desconfiança nela, porque ela já não era uma pessoa bem vista na rua, e ainda aconteceu de ter os cajus no estômago das crianças, juntamente com o veneno. Então, estas 2 crianças, infelizmente, vieram a óbito, Eles são filhos da Maria Francisca, que na época tinha 30 anos, e aí se prendeu a dona Lucélia como a principal suspeita. O advogado dela alegou que ainda não havia laudo, comprovando que o veneno tinha sido ingerido através do caju, mas a polícia achou de bom tom já estar prendendo ela preventivamente enquanto esse laudo saísse. O problema é que ela foi presa, a população teve muita reação, mesmo diante, assim, no carro da polícia, na hora da prisão. Então, devido a toda essa problemática da segurança dela, por ela ser suspeita de envenenar essas 2 crianças, a segurança dela estava ameaçada, então ela teve que ser transferida para Teresina, ela não pôde ficar presa em Parnaíba. E mesmo antes de qualquer julgamento, qualquer confirmação de laudo, as pessoas queimaram toda a casa dela, destruíram, queimavam móveis, destruíram a casa, enfim. As pessoas tiveram ali uma reação que por um lado a gente até entende, mas por outro a gente sempre defende isso e é contra isso por causa exatamente desse desfecho que vai ter aqui para frente.
E ainda, gente, além dela ser presa, né, sem nenhum laudo, sem nenhuma confirmação, nenhuma prova material do envenenamento, a dona Lucélia, ela tem problemas nos joelhos, então ela já é uma idosa, assim, com 52 anos, com problemas, né? Porque quando a pessoa tem 52 anos, mas tem uma saúde bacana, não se vê tanto problema, mas ela não, ela tinha problema nos joelhos e além disso o marido dela era cego, então era uma pessoa que dependia da dona Lucélia ali muito no dia a dia, né? E o marido desde o princípio, tá, gente, ele diz assim que nunca acreditou nisso, que ela, apesar, né, de ter o gênio forte, o gênio bravo ali no dia a dia com a questão das crianças invadirem lá para comer, ele sabia que ela nunca seria capaz de fazer uma atrocidade dessa, porque por mais que você fique bravo, né, que você xingue às vezes, é muito diferente de você envenenar uma fruta e dar ali para duas crianças comerem, né, sabendo qual que vai ser o resultado disso, né? Um detalhe também que favoreceu a prisão dela é que ela tinha raticida e pesticida em casa. Porém, ela não escondeu, né? Quando os policiais perguntaram se ela tinha algum veneno, ela apresentou. E também a gente vai ver depois que não é o veneno que tinha no estômago das crianças, tá? Ele não é procedente de raticida e nem de pesticida. Então, como que foi aí o desenrolar, né, dessa história? Ela sempre se declarou inocente, tá, gente? Tiveram aí até alguns rumores na mídia de que em alguns lugares ela havia se declarado culpada, mas não. Ela sempre se declarou inocente e isso foi comprovado, inclusive pelo advogado dela, né, que disse que desde o princípio pedia para ela guardar, né, o julgamento em casa devido à condição física dela, do marido, mas que a polícia simplesmente ignorou esse pedido dele e não deixou que ela aguardasse o resultado dos laudos em casa. Então, quando questionado, né, assim, sobre, mas eles não fizeram laudo antes de prender ela, o que a polícia dizia? Eles diziam sempre que estavam investigando mais a fundo, porém nunca admitiram que ela havia sido presa sem nenhum laudo. Então, resumindo, a senhora Lucélia estava presa há 6 meses, acusada destes assassinatos, né, destes envenenamentos, quando acontece o envenenamento do 1º de janeiro, do Baião de 2, onde o Francisco, né, ele foi preso por envenenar 9 pessoas de uma mesma família, das quais 4 vieram a óbito. E quando a polícia foi acionada por este envenenamento, né, por essa suspeita de envenenamento de 9 pessoas, quem atendeu as pessoas, quem fez a perícia das pessoas foi o Antônio Nunes Pereira. E o Antônio Nunes Pereira foi o mesmo perito que fez o caso dos envenenamentos dos cajus. Então, o que acontece? Quando ele identificou que haviam sido, né, envenenadas mais 9 pessoas, das quais 4 haviam vindo a óbito, e o veneno era a mesma substância encontrada nos cajus, já ligou um alerta para ele, né? Era coincidência. Só que mais coincidência ainda se tornou quando identificaram que era a mesma família. Então, o que acontece? Casos de envenenamentos podem acontecer, né, mais de uma vez, claro, em cidades próximas, em bairros próximos, mas em casas próximas, né, na mesma família, é uma situação que realmente desperta aí muita suspeita. Então, ao identificar isso, o Antônio Nunes, o perito, né, que cuidou destes casos, deu ali para a polícia essa informação e abriram então uma nova investigação e foram juntando, na verdade, os 2 casos. Com o aparecimento desse novo caso de janeiro, saíram também os laudos dos cajus e foi identificado que não havia veneno nos cajus. Então, o que acontece? Havia veneno, né, no intestino, no estômago, na verdade, destas crianças, porém não havia sido trazido, comido através do caju. Então, com essa informação, eles já pediram a soltura, né, da dona Lucélia, só que a dona Lucélia, ela estava com medo de sair da prisão. Primeiro porque ela não tinha mais casa, né? E segundo porque ela ainda estava com medo da reação da população, né, mesmo
ela estando sendo liberada, né? Já tendo várias ali indicações da inocência dela. E o Ulisses e o João, gente, são filhos da Francisca, e a Francisca é uma das vítimas fatais deste envenenamento de agora. Ou seja, os filhos morreram há 4 meses atrás e ela morreu agora devido ao mesmo envenenamento. Então, quando se foi investigar, né, quem ali que não tinha passado mal, quem que, para tentar entender, na verdade, qual daquelas pessoas, né, da família de 9 pessoas que haviam sido envenenadas, que poderia ser, né, o culpado, chegaram ao Francisco de Assis Costa. Quem que é Francisco de Assis Costa? Francisco de Assis Costa é o marido da Maria dos Aflitos, que por sua vez é a mãe da Francisca e a avó do João e do Ulisses. Então, eles eram casados, ele era padrasto, né, da Francisca, e conviviam ali na casa com mais, se eu não me engano, 5 ou 6 filhos da Maria dos Aflitos com os seus netos. Ou seja, era uma casa onde vivia muita gente junta. Ele disse o seguinte, que ele não aguentava mais tanta gente, ele não aguentava mais tanta bagunça, ele não aguentava mais sustentar a casa sozinho, que era o que ele disse. Então aquilo tudo, né, seria a motivação a qual o levou, né, a tanto ódio, a tanta falta ali de humanidade e cometer, né, um envenenamento assim em grupo, né? E isso depois de 4 horas que ele começou a demonstrar alguns sinais, mas a polícia disse, né, inclusive o médico disse que estes sinais apareceriam com no máximo 1 hora. Então o perito, ele pediu então, né, uma autorização para estar colhendo o sangue dele, amostras, para estar vendo se iam identificar ali a substância também do organismo dele ou não. Quando se foi juntar, né, quando a polícia então juntou os 2 casos em um só, surgiu um profissional do Conselho Tutelar, o Cacá. O que ele disse? Ele disse que quando, lá há 4 meses atrás, né, o João e o Ulisses faleceram no hospital, ele chegou a conversar com a Francisca, né, a estar dando ali um suporte para ela. E ele entendeu que aquela família era realmente muito carente, muito necessitada de atenção, no sentido de que eram muitas pessoas convivendo no mesmo lugar, eram muitas crianças, inclusive, e a própria casa, ela não conseguiria abraçar, né, todas estas pessoas. Então ele chegou, inclusive, a entrar em contato com o Conselho Tutelar de Parnaíba para ver se tinha, né, alguma notificação, algum pedido de ajuda, alguma coisa, e não foi encontrado nada. A dona Lucélia ficou presa por 6 meses, né, e já tinha, inclusive, marcado uma audiência de instrução para o dia 23 de janeiro, que será ainda realizada. Por quê? Porque apesar, né, dela ter sido liberada, o processo ainda segue, tá, gente? Com muitas mudanças, né? Agora é outra perspectiva. Agora o que eles vão pedir é a absolvição dela, né? Diante de faltas de provas e diante, né, de outras provas que estão surgindo contra o Francisco, eles vão estar pedindo aí a absolvição dela. E ainda, gente, diante, né, da situação de ter identificado agora o Francisco como possível suspeito do assassinato também do Ulisses e do João, ainda existe uma outra vítima que pode ter sido aí morta por ele, tá? Quem que é? O Igor. O Igor, ele é um ex-companheiro, né, da Francisca, tá? Que é a mãe das crianças, né? A mãe do João e do Ulisses, né? E eles viviam também ali, o Igor também vivia ali na mesma casa com eles, tá? Então, em 2023, o Igor começou a sentir dores abdominais, né? Estomacais e tudo, e foi internado e veio a óbito também. Então, eles estão aguardando ainda para ver se vai ser feita a exumação dele, porque depende de muita coisa, depende do tempo, depende de como foi feito, né, o processo ali de enterro, porque se eles verem que pode ainda identificar alguma substância no organismo dele,
por mais que tenha passado aí já um tempinho, eles vão exumar ele para estar, né, colocando ele também como uma possível vítima aí do Francisco. Se confirmado, né, gente, a gente estará aí diante de um possível serial killer, né, por envenenamento, até porque vai ficar difícil de saber quais outras vítimas, né, ele pode ter aí acometido durante esse tempo. O Igor, né, como eu disse, foi em 2023, então 2024 vieram os filhos da Francisca e agora, começando o ano 2025, estas 9 pessoas, das quais foram 4, né, foram vitimadas fatalmente. Então, quando a polícia, né, chegou na casa do Francisco, foi encontrado ali, né, a substância numa caixa que ele guardava junto com comida, até porque assim o que o pessoal levantou foi o seguinte: a polícia levantou que talvez ele estivesse armazenando essa comida para ele comer separado, né, das demais, claro. E uma coisa interessante, gente, que dessas vítimas, né, agora de janeiro, a polícia achou interessante fazer o quê? Eles retiraram, né, os estômagos destas pessoas, dessas vítimas fatais, e congelaram. Acho que eles prendem, né, em cima e embaixo e congelam para ter aí estudos, né, para continuar fazendo aí investigações caso seja necessário, ter amostra, ter algum outro tipo de confirmação, né, sobre isso. Então, o interessante é que, como eu disse lá no princípio, né, as pessoas, elas queriam até agredir, né, a dona Lucélia. A dona Lucélia foi inclusive quase agredida na rua, né, inclusive pela Francisca, que é a mãe dos meninos, que na época, né, acompanhou a prisão dela e que hoje se tornou uma vítima também do Francisco, e a própria comunidade, né, gente, porque a gente tem essa reação no momento das coisas, mas aí mais um motivo para a gente entender e aprender que a justiça, ela tem que ser feita pela justiça e não pela população. Porque a casa dela foi destruída, né? Ela foi... recebeu ali, né, várias agressões verbais, só não teve agressões físicas porque a polícia não deixou. E o advogado, né, dela disse que vai estar pedindo sim indenização, né, tanto pelo tempo de prisão que ela cumpriu sem ser culpada, tanto da casa que foi ali destruída. Porém, a gente sabe que é bem complicado, né, ela conseguir essa indenização, mas vamos ver se aí com a mídia, né, com as pessoas aí reagindo a isso, ela consiga. Gente, outro detalhe: se o Francisco não tivesse cometido esse crime agora de janeiro, talvez as coisas não se esclarecessem para dona Lucélia. Olha, para vocês verem como que é importante, né? Como que o acaso muitas vezes ajuda a elucidar. Porque o que acontece? A polícia, ela tomou uma linha de investigação só. Ela tomou, né? Ela foi seguindo ali apenas provas substanciais. Não haviam provas materiais, né? Que colocassem a dona Lucélia como suspeita a ponto de precisar ser presa. Então, essa falha, né, digamos assim, esse erro da polícia em não seguir com as investigações e ver outras possibilidades, foi o que fez com que a dona Lucélia ficasse presa aí 6 meses, né? E se o Francisco não tivesse cometido esse crime novamente, talvez com o laudo saindo aí, né, dos cajus, comprovando que não havia o envenenamento, talvez ela conseguisse aí a liberdade, mas com certeza seria muito mais difícil dela estar comprovando aí que ela não tinha envenenado, né, essas 2 crianças, Ulisses e João. Então agora, né, o Francisco está preso, ele está aguardando o fechamento do inquérito, né? E foi pedido para ele autorização para coletar o sangue dele, porque se ele não tiver autorizado, gente, eu lembro que falou, inclusive, o Dr. Nunes falou inclusive isso, de ter problemas mais para frente se coletassem esse sangue dele sem autorização. Então ele fez questão, né, de deixar ali a autorização assinada por ele, exatamente para comprovar que ele não tinha substância no corpo, o que aí
reforça ainda mais, né, a questão de ele ser a pessoa que colocou o veneno. A substância, viu, gente, que foi encontrada aí nos meninos, tanto nos meninos quanto nas vítimas de agora de janeiro, é o Tribufor. O Tribufor, ele é uma variação, ele é muito usado, né, no chumbinho, mas talvez com uma variação de percentual ali. O chumbinho, segundo o Antônio Nunes Pereira, quando ele tem uma concentração muito alta de Tribufor, ele age mais rápido, ele mata mais rápido, né? Mas também ele sai do corpo mais rápido. E quando ele tem uma concentração menor, ele demora mais tempo para agir, aí por volta de 1 hora, só que a liberação dele do organismo é mais lenta. Então, por isso que as pessoas precisaram ser hospitalizadas, né, com urgência. Para quê? Porque ele não tem um antídoto que detém esse veneno. Porém, o que os médicos fazem é ajudar, né, a pessoa a colocar de lado para quando a pessoa vai vomitar, hidratar. Então, assim, não existe nada que possa fazer para cortar o efeito dele, mas existe aí a assistência que os médicos podem dar enquanto o veneno sai ali do organismo de forma natural, tá bom? Isso é muito importante também. Então vamos deixar aí, gente, mais uma vez essa reflexão, né, do cuidado no julgamento, cuidado na pré-visão e no pré-conceito das pessoas, né? Muitas vezes a gente tem, infelizmente, essas atitudes diante de algumas situações, então a importância de deixar aí a justiça trabalhar e a justiça fazer a parte dela, né? E um ano, né, que se começa assim da pior forma possível para essa família. É uma pena, né? Poderia simplesmente o senhor Francisco ter ido embora, já que ele não estava ali, né, conseguindo lidar com aquela situação. Poderia ter ido simplesmente embora e não precisava aí acabar, né, com a vida de pessoas, acabar com a vida de uma família, né? Porque as que não morreram, infelizmente, vão continuar aí, porém de uma forma destruída, né, gente? Então vamos aguardando, tá? A gente vai trazer aqui qualquer novidade que tiver, qualquer atualização aí, a gente vai trazendo para vocês. E coloquem aí nos comentários, né, mais uma vez, o que vocês acharam, curtam, compartilham, se inscrevam no canal, tá, gente? Eu preciso muito que vocês se inscrevam, principalmente agora no começo, para que eu vá aí, né, ganhando credibilidade. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Beijo, obrigada e até o próximo vídeo.